O que significam esses 78% que foram anunciados pelo Instituto Butantan? É sobre isso que a gente vai falar com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Aliás, ela foi uma das especialistas consultadas pelo Ministério da Saúde para a construção do plano de imunização contra a Covid-19, a doutora Carla Domingues, que está aqui com a gente agora ao vivo na Rádio Bandeirantes. Doutora, obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com seus ouvintes. Vamos começar então por esse comecinho, 78% de eficácia, doutora. Na sua avaliação, isso é bom? Isso é ruim? Isso é o suficiente? O que significa isso? Isso é um resultado extremamente bom, né? Nós estamos falando de uma vacina que vai ser produzida em território nacional do Instituto Butantan, né? Então, com a garantia de que rapidamente essa vacina chegará ao braço do brasileiro, né? E com uma eficácia muito boa, né? Nós estamos falando aí de 78%, ou seja, que cada 100 pessoas que tomarem a vacina, nós estamos falando que quase 80% estarão protegidos. Então, isso é um resultado muito bom. Mas mais do que isso, né? Esses outros 20%, né, que possivelmente possam ainda adquirir a doença, eles vão desenvolver a forma leve da Covid. Nós estamos falando de evitar casos graves, internação e óbito. Então é um resultado excelente, né? Porque os estudos mostraram que daqueles que ainda tiveram a doença Covid, nenhum foi internado, nem nós não tivemos nenhum óbito. Então isso é um resultado fantástico no momento que a gente está vendo aumento da demanda, né, por leitos de UTIs. Isso significa que a gente vai ter uma redução na carga da doença, que é isso que é o objetivo principal que a gente espera numa vacinação no momento pandêmico. Doutora Carla, 78% de eficácia em casos leves, 100% em casos graves e moderados. Uma dúvida que a gente fica, nós, os ouvintes, por que a eficácia em casos leves é menor do que em casos graves e moderados? Porque o objetivo primário da vacinação foi evitar doença. Então, a vacina não foi capaz de evitar doença em todas as pessoas. Então, daquelas que tomaram, né, daquele grupo que tomou a vacina, ainda uma parcela adoeceu. Então, ela não conseguiu evitar a doença em todo mundo. Mas isso é esperado em várias vacinas que nós temos no calendário de imunização, acontece isso. Agora, ela tem um objetivo secundário que, daqueles que mesmo tomando a vacina e adoecendo, eles não evoluíram para a gravidade, né? Então, todos eles, 100% daqueles que adoeceram, mesmo tomando a vacina, nenhum tiveram complicações, internação e óbito. Então, isso é um resultado fantástico para uma vacina que se propõe a diminuir esse impacto que nós estamos vendo na carga da doença no nosso país, né? Milhões de pessoas sendo internadas e nós estamos falando aí de poder evitar, né, quase essa quantidade gigantesca de óbitos. Nós estamos falando de quase 200 mil pessoas que tiveram complicação e chegaram ao óbito, né? Então, a médio prazo, nós estamos dizendo isso, nós vamos diminuir essa carga de internação da doença. Isso é excelente. Agora, quando a gente fala nessa eficácia, a gente está falando das pessoas que receberam apenas a vacina, mas para que haja uma proteção geral da população, essa eficácia interfere de alguma maneira? A gente tem que ter como objetivo uma vacinação de um número o mais amplo possível da população para que a gente chegue a uma imunização mais eficiente ou não? A gente pode focar apenas nos grupos prioritários? O que está planejado pelo governo diante dessa eficácia, a princípio, vai ser o suficiente para a gente conter um pouco a doença? Não, a gente tem que deixar claro, né, que nós estamos, nesse momento, fazendo a vacinação escalonada pelo fato de que não há vacina para todo mundo. O mundo ideal, qual seria? A gente ter uma vacina com elevada eficácia, em acima de 90%, 95%, e que você pudesse vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Porque aí você diminuiria rapidamente a circulação do vírus na população. Isso não vai ser possível em lugar nenhum do mundo, não é no Brasil, em lugar nenhum do mundo. Como não há vacina suficiente, nós vamos ter que lançar mão de mais de um tipo de vacina. E nesse momento, o mais importante do que estar olhando a eficácia de cada vacina é estarmos olhando a velocidade como faremos a vacinação no nosso país. Começando pelos grupos de risco, né, porque são eles que têm exatamente o que nós estamos falando, né, o risco de ter complicação e óbito. Então, esse é o grupo que a gente vai ter que focar nesse momento, até que a gente possa chegar na população em geral, né, e vacinar o maior número de brasileiros. E aí a gente vai poder ter essa imunidade de rebanho, a imunidade coletiva.
nesse momento, o nosso objetivo tem que ser realmente diminuir gravidade. E para isso a vacina se mostrou eficaz e para isso a estratégia definida pelo Ministério da Saúde está correta. Doutora Carla, o governo de São Paulo estava estudando começar a imunizar, né, com a primeira dose grande parte da população e manter uma dose por um único tempo, semelhante ao que tem feito Londres, para imunizar mais gente e depois dar a segunda dose para grupos prioritários, para algumas pessoas com comorbidade, enfim, para a gente ter um grande número de pessoas imunizada. Com essa eficácia de 78%, é eficaz mesmo dar só uma primeira dose num primeiro momento para ter mais gente com a Coronavac? Olha, eu acho que nesse momento ninguém pode poder te dar essa resposta porque nós não vemos os dados, né? O Butantan ainda não apresentou para a comunidade científica os seus resultados. O que nós vimos hoje são dados muito gerais. A gente tem que entender o resultado desses estudos para que a gente possa avaliar se pode, inclusive, haver espaçamento da vacinação. O Reino Unido está fazendo isso com a vacina de Oxford porque foi mostrado, né, que nos estudos que a gente poderia esperar até 3 meses. Né? Então, foi baseado na evidência científica que se tomou isso na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, nós precisamos primeiro analisar os dados. Possivelmente o Butantan já está de posse desses dados e já está podendo fazer essa inferência. Mas eu ainda não tenho condições de fazer essa avaliação porque eu não vi os dados. Esperamos que se possa espaçar, porque a gente significa que a gente vai poder vacinar o maior número de pessoas, inclusive facilitar a operacionalização da campanha, né? Ao invés de eu ter que chamar a pessoa para tomar a vacina daqui a 15 dias, eu vou falar para ela voltar daqui a 2 meses, 3 meses. Enquanto isso, eu vacino o maior número de pessoas com uma única dose, né? Até dar tempo da gente vacinar um grande número de pessoas e convocar depois todo mundo de novo para uma segunda dose. Então, operacionalmente, isso também facilita esse espaçamento. Mas, de novo, a gente precisa ver os resultados da Coronavac para a gente avaliar se isso vai ser efetivo, né? Se realmente a gente vai poder esperar esse prazo. Agora, para ficar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, a gente já falou aqui da diferença da tecnologia da Coronavac para outras vacinas, como a da Pfizer, né, que a gente citou agora há pouco, que a Bruna comentou, com a eficácia de 95%, mas que é uma tecnologia que usa o tal do RNA mensageiro, enfim, que a senhora sabe explicar muito melhor do que eu, mas eu queria saber se a senhora consegue deixar mais claro para a gente, mais claro para o nosso ouvinte também, por que a eficácia é tão diferente nesses casos, por que a tecnologia é tão determinante para que a gente tenha índices tão diferentes? Na realidade, né, nós não temos ainda muita clareza por que a vacina de RNA conseguiu ter uma eficácia tão mais alta do que as outras vacinas que a gente tem, né? A gente vai ter que... É uma tecnologia nova, ela inclusive surpreendeu os próprios pesquisadores. Eles não esperavam que a eficácia dessas vacinas fosse tão elevada. Então, a gente tem que entender mais ainda como é que foi o desenvolvimento dessas vacinas, inclusive saber se essa eficácia vai ser mais longa, porque isso também é o problema. Ela pode ser que ela tenha essa eficácia muito alta, mas que ao longo do tempo se perca, né? A gente vai ter que refazer o contato aqui. Infelizmente, chegou um momento em que não deu mais para entender o que a doutora Carla Domingues estava falando. Mas o que a gente conseguiu pegar dessa resposta que ela nos trouxe, Bruna, é que nem os pesquisadores sabem ainda, né? Porque é uma tecnologia nova, essa vacina totalmente sintética, né? Que usa o tal do RNA mensageiro, que já se sabia mais ou menos qual eficácia dá para esperar de uma vacina como a do Butantan, que é a vacina que a gente já conhece, que é a vacina que usa o vírus inativado para essa vacina. Era isso que a senhora explicava, né, doutora Carla? Então, como eu estava dizendo, é uma tecnologia muito nova, né? Então, ela inclusive surpreendeu os próprios pesquisadores de ter conseguido uma eficácia tão elevada. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais essa tecnologia para que a gente possa, inclusive, avaliar a persistência dessa eficácia, né? Porque ela pode ser que ela tenha uma elevada eficácia agora, mas que ao longo do tempo ela perca e a gente precisa, inclusive, ter que fazer reforços futuros. Então, ainda precisamos estudar um pouco mais essa tecnologia para entender. Mas o que é mais importante que a gente analise nesse momento é que, independente de uma vacina ter 95% de eficácia, uma 78% e a outra 60%, né, é o que nós estamos falando hoje aí, então, das 3 vacinas que já foram liberadas, né, da vacina da AstraZeneca, do Butantan agora e da Pfizer, é que o mais importante do que a gente está se pegando essa questão do detalhe da eficácia é garantir que todas as pessoas sejam vacinadas. Porque, alô?
A gente está te ouvindo, doutora. Tá, porque eu achei que tinha caído de novo. E isso que vai garantir uma maior proteção, né? Então, assim, a minha preocupação quando a gente começa a fazer essa comparação com vacinas é falar assim, não, eu vou querer esperar a vacina de 95% para tomar. Ou então, mesmo nas duas vacinas brasileiras, uma está com 70% de eficácia, a outra com 87%, aí eu só vou tomar de 87%, não vou tomar de 70%. Isso é muito ruim, porque o que a gente precisa nesse momento é que o maior número de pessoas sejam vacinadas. Porque é isso que vai garantir a proteção e a saúde da população brasileira. Doutora, inclusive, a senhora falou um pouco antes na sua resposta que a gente ainda vai ter que analisar, vai ter que esperar o tempo para ter certeza do tempo de durabilidade dessa vacina, da real eficácia dela. A gente avançou algumas etapas para conseguir chegar a uma vacina e é indiscutível a necessidade de se fazer isso, afinal de contas, o momento exige, a gente está vivendo uma pandemia. O que mais, na sua opinião, a gente vai acabar descobrindo sobre essas vacinas com o passar do tempo e durante quanto tempo, na sua avaliação, a gente deve ter essas vacinas ainda sob análise dos pesquisadores? A gente espera 2 anos, né? Esse é o tempo de estudo, né? Para você avaliar realmente a persistência de pelo menos 2 anos, mas a gente sabe que muitas vacinas a gente continua estudando a vida inteira. Para você ver, a vacina de febre amarela, ela foi criada lá na década de 1904, né? E a gente estuda a vacina de febre amarela até hoje, né? Cada hora você tem novidades e perspectivas que você precisa continuar estudando. Então, a ciência, ela não é uma questão exata, né? Exatamente você tem uma resposta agora. Pode ser que tenha questões futuras que a gente vai precisar continuar tendo que estudar. Então, acho que mais do que estar, de novo, preocupado com o futuro, a gente tem que estar preocupado com o presente. O presente hoje mostra que essas vacinas passaram por todos os testes de segurança, de qualidade, de eficácia. Mais importante, que essas vacinas mostraram-se seguras, né? O evento adverso delas são muito leves, não teve nenhum evento grave, então que a população vai estar segura em receber esse imunobiológico nesse momento. Então, acho que a gente realmente está preocupado com o presente. É claro que a ciência vai continuar estudando, vai continuar avaliando o que mais ela vai poder trazer de benefício e o que mais a gente ainda vai ter que fazer. Mas o importante é que no presente a gente tenha uma boa resposta. Eu acho que é importante também, doutora Carla, a gente tentar combater algumas das notícias falsas que são disseminadas nesse momento, especialmente sobre vacinas. Vou aproveitar e colocar uma mensagem aqui, Ana, do Alex. Ele fala, meu pai tem 70 anos, não usa máscara, álcool em gel é frescura. Nem fica em casa. Nunca pegou essa doença? É falsa. Eu desafio alguém vir aqui falar que conhece alguém que teve caso grave de coronavírus. Olha, Alex, o Brasil pode bater em breve. Hoje, vai bater 200 mil mortos. 200 mil pessoas podem ter perdido a vida por coronavírus hoje, Alex. Então, se eu fosse você, eu repensaria um pouquinho antes de escrever algo disso em homenagem às 200 mil famílias que perderam alguém para o coronavírus. Aí ele pode estar pensando, me fala alguém então. A gente pode falar do nosso caso. Nosso querido Zé Paulo de Andrade, que nós perdemos aqui no meio do ano por causa dessa doença maldita, né? Eu posso falar do meu testemunho também, né? Meu pai é um doente acamado, né? Ele não saía de casa e ele teve Covid, entendeu? Então, para vocês verem, é uma pessoa que estava em casa o tempo todo e, infelizmente, a gente nem conseguiu descobrir quem foi que levou a doença para ele. Fizemos os exames e todo mundo foi negativo, para vocês verem como essa doença é traiçoeira. E meu pai ficou 15 dias no hospital. Felizmente, ele saiu, mas ele está com muitas sequelas. Então, Alex, essa é uma doença que traz muito problema para a família e muitas sequelas para as pessoas que estão doentes. Então, não desvalorize essa doença e não desrespeite, principalmente, a família dessas pessoas que perderam seus entes queridos. Muita gente também falando que a vacina da China vem com um chip implantado. É cada coisa, Todo mundo vai poder te monitorar. É um esquema de governo. Doutora, por favor, não. É lamentável, né, a gente ver isso, né, quer dizer, a ciência conseguir dar uma resposta tão rápida para um problema mundial. Nós não estamos falando do problema do Brasil, um problema mundial, né, e nós estamos vendo pessoas, né, criando essas notícias falsas e que fazem com que as pessoas fiquem inseguras, né, em relação à vacina. Vacinas salvam vidas, né? A OMS aponta que 3 milhões de crianças são salvas todos os anos com as vacinas. Se a gente olhar para
próprio país, na década de 70, antes da criação do Programa Nacional de Imunizações, nós tínhamos 100 mil casos de sarampo, 10 mil casos de pólio, doenças que deixavam sequelas irreparáveis para as crianças a toda a vida. E a gente conseguiu fazer com que os nossos filhos hoje fossem saudáveis, justamente porque a gente tem um Programa Nacional de Imunizações que oferece vacina gratuita para a população. Então você imagina que esse programa, que tem essa seriedade, esse compromisso com a saúde pública do Brasil, iria colocar uma vacina que faria mal à população. Então, realmente, é uma teoria da conspiração absurda, que não tem nenhuma base e que eu fico ainda admirada que as pessoas conheçam a história do Programa Nacional de Imunizações, os seus sucessos, e aí acreditem nessas fake news. Doutora, tem uma pergunta do Márcio, ele fala que ele é do grupo de risco, diabético, hipertenso, tem 53 anos, quer saber em qual fase ele vai entrar. Aí tem o Mário que fala, eu vi o cronograma de aplicação da vacina, nada disso sobre pessoas com alguma doença grave, fragilizadas pelo câncer, doença autoimune. Aí a gente tem aqui o calendário que foi divulgado até o momento pelo governo de São Paulo. Público-alvo, trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas são os primeiros, recebem a primeira dose em 25 de janeiro. Na sequência, em 8 de fevereiro, 75 anos ou mais, 70 a 74, 15 de fevereiro, 65 a 69, 22 de fevereiro, 60 a 64, 1º de março e parou aí. A experiência que a senhora tem, quando é que essas outras pessoas devem começar a aparecer nesse calendário? Quem faz tratamento de câncer, quem é hipertenso, quem faz parte de grupo de risco de outra forma, asmático, enfim. Quando que essas pessoas devem aparecer? Quando a gente deve ter a resposta de que finalmente vamos tomar a vacina? A senhora falou no comecinho que não é para todo mundo, a gente sabe. Não é todo mundo que vai ter vacina, a gente não tem vacina para todas as pessoas. Mas o grupo de risco, pessoas que têm doença, também vão entrar nesse calendário em algum momento, né? Vai sim, esse é o terceiro grupo que vai ser colocado pelo próprio Ministério da Saúde, né? Então, primeiro vai vacinar os profissionais de saúde, depois os indígenas, os quilombolas, né, junto com a população idosa, né, até chegar a 60 anos, e depois o próximo grupo será realmente os grupos com comorbidade, né? Agora, a velocidade, isso vai depender de quanto acordo o Ministério da Saúde vai fazer, né? Hoje ele só tem um acordo com o Biomanguinhos, né, em que está com a oferta de 100 milhões de doses. Então a gente espera que essa notícia boa que a gente recebeu hoje com o Butantan, né, e com a entrada do pedido emergencial, que o Ministério da Saúde assine o contrato com o Butantan e que essas vacinas não sejam direcionadas só para a população de São Paulo, mas que elas, numa ação equitativa, como sempre foi o PNI, que elas cheguem para todos os brasileiros. Então, a velocidade dos outros grupos vai depender do Ministério adquirir mais vacinas. Bom, vamos acompanhar então o que vai ser dito sobre o Ministério da Saúde hoje, né? Hoje tem coletiva também para falar a respeito de aquisição de vacinas. Vamos ver se algo sobre esse calendário de vacinação será dito também. Eu quero agradecer aqui a Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Obrigada pelo seu longo tempo aqui para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, doutora. Obrigada, doutora Carla. Um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço e dizer que nós que trabalhamos na área da saúde estamos muito orgulhosos do dia de hoje, né? Acho que é uma conquista para a saúde pública brasileira e espero que quando a população estiver diante da vacina, que ela receba, né, sabendo que está recebendo uma vacina segura e que vai proteger a sua saúde. Tomara. Obrigada, doutora. Boa tarde. Tchau.